paz do Senhor a todos os irmãos. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versículos 7 até o versículo de número 16. Capítulo 4 de Efésios, versículos 7 ao 16. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui servindo aos irmãos, numa posição em que muitos desejam, mas essa posição ela produz um temor tremendo no coração de quem está aqui, porque nós estamos a serviço de Deus, servindo a Ele nesse exato momento como um embaixador. As palavras são dele, o sentido é dele, a vontade é dele, a mensagem é dele. E nós fazemos isso com o maior cuidado, para não ir misturado aqui com as palavras de Deus, a nossa opinião, né? Então eu gostaria de pedir aos irmãos que unissem comigo em oração, para que Deus possa derramar a sua graça mais uma vez, como Ele já vem derramando aqui durante esse culto, e que nós possamos ouvir a sua palavra poderosa no nosso coração. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai, nós te pedimos, ó Deus, diante de muitos pedidos que nós te fizemos hoje, pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor derrame da sua misericórdia, da sua graça, em forma de palavras, em forma de mensagem, porque, Senhor, nós cremos nas tuas promessas, de que a tua palavra é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. Tua palavra, Senhor, encarnada, Jesus Cristo, que a tua palavra é vida, que a tua palavra jamais volta vazia. E nós te pedimos, ó Pai, crendo, confiando nessas promessas, o cumprimento delas hoje. Desde já, Pai, começa a preparar os nossos corações. Afasta de nós, Senhor, a frieza, a falta de temor, tudo aquilo, Pai, que venha a ofuscar, ó Deus, a tua mensagem. Ó Deus, vem sobre nós de forma irresistível. Quebra corações duros, quebra o meu coração. E que aqui só se acha a tua palavra pregada, tua palavra exposta, a tua palavra, Senhor, explicada. E que no final das contas, Senhor, mediante o teu Espírito, se produza vida nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. Domingo após domingo, nós que estamos aqui pregando, temos a preocupação de sempre mencionar aqui nas pregações um assunto esse que é de fundamental importância para a igreja, né? O que mantém a igreja viva, a esperança daquele que sai da sua casa e vem até aqui, a esperança daquele que procura por esperança e vem num lugar como esse. E esse assunto que nós, domingo após domingo, a gente vem aqui expor, vem aqui
lutar para explicar, insistir, persistir, é o Evangelho. É o Evangelho. E nós fazemos isso de forma que ele seja tudo na nossa vida. Ele seja a lente pelo qual nós enxergamos todas as coisas. Sabe? A lente pela qual nós enxergamos situações, por exemplo, de crises financeiras, crise familiar. Enxergar as crises a partir das lentes do Evangelho. Enxergar o próximo a partir do Evangelho. Está entendendo como é que é? Enxergar a vida no trabalho a partir do Evangelho. Fazer do Evangelho o nosso ponto de partida. Está entendendo? Não pensar que ele é algo teórico, algo que não se pratica. Sim, nós podemos viver pelo Evangelho. É a orientação de Deus. Foi por isso que os apóstolos deram a sua vida, para que a igreja fosse fundamentada nesse Evangelho, nessa mensagem. E é isso que líderes e mais líderes vêm fazendo ao longo da igreja. O discurso não muda, o discurso é esse. Outra coisa não pode ser colocada no lugar, é esse o lugar do Evangelho. O lugar primordial, o lugar por excelência, o lugar que deve ocupar todo o nosso pensamento. O lugar que deve ser depositada toda a nossa esperança, toda a nossa fé. O Evangelho. O Evangelho. E nessa parte aqui de Efésios, que tem como tema o eterno propósito de Deus para a igreja, que é a união de judeus e gentios, ou seja, de pessoas diferentes, num mesmo corpo, numa mesma família. Corpo esse que tem por cabeça Jesus Cristo. E nós adentramos através do sacrifício, morte e ressurreição de Cristo Jesus nesse corpo, nessa família, todos juntos. Então a gente enxerga tudo, absolutamente tudo através desse Evangelho. Nós estamos num corpo onde estava no eterno propósito de Deus. Nós estamos num corpo, nós pertencemos a um povo que era o mistério de Deus oculto desde antes da eternidade. Vai falar Paulo aqui aos Efésios, no capítulo 1. Então é algo importante. E nesses versículos, Paulo vai falar a atitude de uma liderança que faz isso visando a manutenção do povo de Deus, que faz isso visando que o Evangelho não seja tirado do seu lugar de primazia. Sabe, aqui eu vejo uma insistência, uma persistência, uma luta dos apóstolos, dos pastores, dos mestres, dos evangelistas, dos profetas, em manter essa mensagem, esse mistério de Deus, esse eterno propósito de Deus no centro do coração da igreja. E eu não posso fazer diferente. Eu não posso trazer outra coisa. Eu quero trazer aqui a vocês, meus irmãos, a nós, essa mesma atitude do apóstolo Paulo. Amém? Vamos ler o texto. Capítulo 4, versículos 7 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor:
E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também ao mesmo tempo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. O argumento desenvolvido por Paulo aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler, é que Cristo é o cabeça, certo? Se ele é o cabeça, ele é a fonte. Se ele é o cabeça, ele é que manda. Se ele é o cabeça, é de lá que vem a vontade. É a partir de lá que vem os pensamentos. E não seria diferente na fé, não é verdade? Não seria diferente no relacionamento. Não seria diferente no amor. Então o argumento de Paulo é que Cristo é o cabeça do corpo. E que o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, Ele concedeu homens e dons, segundo a sua vontade. Com que finalidade? Com que propósito? A finalidade e o propósito era para que continuassem a fundamentar, a manter a sua igreja em seu pleno conhecimento. Fundamentar e manter a sua igreja em seu pleno conhecimento. O que eu estava falando aqui agora há pouco, certo? E que pleno conhecimento é esse? O pleno conhecimento é o Evangelho, em outras palavras. É esse mistério, é esse eterno propósito que eu citei agora há pouco. Pega gente diferente, gente de raça diferente, gente de cor diferente, gente de idiomas diferentes, e une num só corpo, numa só família, mediante o sangue de Cristo Jesus e sua ressurreição. Já pensou como vai ser no céu? Vai ser assim. Esse eterno propósito de Deus, esse pleno conhecimento. Então, a função, a finalidade da liderança instituída por Cristo era para que eles fundamentassem e continuassem a persistir e manter a sua igreja nesse pleno conhecimento do Evangelho, que é a verdade que deve ser seguida e crida conjuntamente, em unidade. Amém? É o que nós vamos ver nessa noite.
Glória a Deus. Bem, como eu sempre gosto de falar para os irmãos, eu fiz aquela velha divisãozinha do texto, né, para facilitar aqui a nossa meditação. A primeira divisão está nos versículos 7 a 10. Nós vamos meditar nesses versículos de 7 a 10. Eu gostaria de relê-los com os irmãos agora, nesse exato momento. Diz assim a palavra do Senhor: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Meus irmãos, nessa primeira divisão aqui do texto feita, proposta aqui por nós, Paulo, ele, em outras palavras, quer dizer que Deus não economiza em sua graça. Quando chega na parte da graça, Deus não economiza. Aliás, Deus não é pão duro, Deus não é mesquinho. Ele é mão aberta. E quando se trata de graça, aí que Ele é mesmo. Ok? E Ele vai falar aqui do propósito da encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Em outras palavras, o que é isso? Evangelho. Então, partindo já desse ponto, quando nós olhamos no Evangelho, que é a morte, a encarnação, morte e ressurreição de Jesus, nós já vemos a maior demonstração de graça de Deus, a maior demonstração do amor de Deus, a liberalidade na graça é o Evangelho. A gente já parte desse ponto. E eu gostaria de destacar aqui nesses versículos de 7 a 10 algumas expressões aqui para nossa meditação. E a primeira está no versículo 7, quando fala graça concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Bem, essa graça, meus irmãos, essa graça proporcional, ela é uma referência ao mistério de Cristo, que eu acabei de falar para os irmãos. Mistério esse que é a encarnação de Cristo, sua morte, ressurreição, e tendo como finalidade formar o corpo, a família, agregar à família pessoas de diferentes raças, judeus, gregos, brasileiros, maracanãenses. Olha aí, já pensou? Essa graça é uma referência a esse mistério, né? A inclusão de pessoas diferentes, judeus e gentios, no corpo e família de Deus, que é a igreja, o seu eterno propósito. E é digno de nota que essa graça, que esse mistério, ele é repartido de forma proporcional. Essa graça, mediante o Evangelho, não é privilégio de alguns. Está entendendo? Não é privilégio só de judeus. Está entendendo? Não é privilégio daquele irmão mais poderoso, né? Irmão que sai poder dele. Não. A graça é repartida proporcionalmente, certo? E quem garante isto não é uma pessoa injusta. Quem garante isso não é uma pessoa de natureza corrompida pelo pecado, como eu e você. Quem garante isso é Cristo. Quem garante que a mesma quantidade de graça que vem lá do Evangelho, que o Flávio recebe, é a mesma que o Beto recebe.
é a mesma que todos nós recebemos igualmente. Perdão, justificação, adoção, está entendendo? Salvação. Oh, meus irmãos, essa graça repartida de forma proporcional. Oh, obrigado. Graça concedida sem medida por Deus, por Cristo, o dom de Cristo, sabe? Outra expressão que eu queria meditar com os irmãos é essa difícil expressão aí, no versículo 8, na segunda parte, que está aí: levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa aqui, meus irmãos, é uma linguagem de um rei guerreiro, de um rei vitorioso. O rei, meus irmãos, quando vinha da batalha antigamente, ele, quando vinha vitorioso da batalha, ele passeava pelas ruas da cidade, sabe? Com os despojos da guerra, com os prisioneiros da guerra, com aquilo que ele conquistou, e aquela passeata demonstrava que ele é um rei vitorioso, um rei que venceu. Ele demonstrava ali para os seus servos, para os seus súditos, que ele venceu. Essa é a mesma linguagem empregada aqui, se referindo a Cristo. Cristo o vitorioso. Aquilo que nos mantinha cativo, que é o pecado, que é a morte, na cruz ele venceu. Na cruz ele derrotou. Ele levou consigo a morte e o pecado prisioneiros, de modo que nós agora exultamos com isso. De modo que agora, por causa dessa atitude de ele ter levado cativo o cativeiro, ele concedeu a sua graça de forma proporcional e sem medida a nós. Está entendendo como é que é o negócio? É isso que significa. Uma terceira expressão está aí no versículo 9, na segunda parte: regiões inferiores da terra. Gente, lembra que eu falei que Deus não economizou na sua graça? Deus não economizou na sua graça. Essa expressão, regiões inferiores da terra, é uma referência à encarnação de Cristo, a encarnação do Logos, a encarnação de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Sabe o que é que isso significa? Significa que Deus não mandou recado. Está entendendo? Ele poderia ter mandado um anjo. Ele poderia ter mandado um profeta. Mas sabe o que foi que Deus fez? Deus não mandou recado não. Ele mesmo encarnou. Ele mesmo fez questão de cumprir o seu eterno propósito. Ele mesmo veio pagar a conta de dívida causada pelo pecado por nós. Ele mesmo se encarregou de nos salvar mediante a sua cruz. Poderia ter sido um anjo, aliás, não poderia, só ele era suficiente para isso. Ele não economizou. Está entendendo como é que é o negócio? Isso é algo que deve nos deixar extasiados. Deus encarnou. Deus encarnou, e essas regiões inferiores da terra, é isso aqui. É essa criação corrompida pelo pecado, é essa criação
criação encharcada pelo pecado, é essa criação que segue o curso deste mundo, que segue o príncipe da potestade do ar, como ele disse no capítulo 2. Ele se humilhou, ele encarnou tudo isso para cumprir o seu propósito. Será que isso não é digno de glória a Deus, uma aleluia? Será que isso não é digno de ser um objeto da sua fé, a base da sua fé, aquilo que mantém você respirando, aquilo que mantém essa igreja de pé? Glória a Deus, aleluia. Essa atitude de Deus, Ele não economiza na sua graça. E a encarnação, morte e ressurreição de Deus, de Cristo Jesus, é a prova disso. E essa expressão no versículo 10, para encher todas as coisas, é essa graça repartida de forma proporcional, de forma justa. E cada um, parece até um pouco contraditório, repartido de forma proporcional, mas sem medida. Isso significa que eu vou receber sem medida, você vai receber sem medida, todos nós, judeu, gentio, africano, asiático, não importa. Essa é a expressão para encher todas as coisas que está aí no versículo de número 10. Paulo ele já havia mencionado antes nessa carta, mas precisamente no capítulo 1, versículos 22 e 23. É um contexto de ascensão. Sabe, quando Cristo está ascendendo, levando cativo o cativeiro, está chegando lá vitorioso. E para fazer um paralelo com Filipenses, Deus lhe dá um nome que está acima de todo nome, coloca todas as coisas debaixo dos seus pés, e Ele enche todas as coisas, e é o cabeça da igreja. Glória a Deus. Mais uma vez, Deus não economiza na graça. Ele dá de forma proporcional, sem medida. Você acha pouco Deus ter encarnado, morrer e ressuscitar por você? Acha pouco isso? E aqui adiantando uma aplicação já, os homens hoje estão malucos. Outro dia eu estava vendo num canal de uma igreja, não vou citar o nome, mas ela é uma igreja mundial, sabe? E tem aquela hora lá dos testemunhos, e foi curado aqui, um olho voltou para cá, o osso emendou, e eu era pobre e acordei e tinha dólares debaixo da minha cama, sabe, que corri da noite pro dia. E chegou uma senhorinha querendo contar o seu testemunho. E o ministro lá perguntou: qual é o seu testemunho? E ela: Jesus me salvou. Sim, amém, mas diga o seu testemunho. Mas Jesus me salvou, sabe? Hoje eu estou salvo em Cristo Jesus, Ele perdoou meus pecados. Tá bom, irmã, todo mundo aqui sabe disso. Mas qual foi aí o seu milagre? Qual foi aí a sua bênção? Parece que isso não satisfaz mais o ser humano. E Deus pega e encarna, e morre, e ressuscita. E mostra para todos os seres, quer sejam seres humanos ou principados e potestades, que Ele é vitorioso, que Deus lhe deu um nome acima de todo nome, que Ele está aqui para encher todas as coisas, que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, e que Ele é o cabeça da igreja. É pouco. Mais do que suficiente. Amém? Glória a Deus. Agora, nessa segunda parte, que vai dos versículos 11 a 14,
Paulo ele passa a mostrar como Deus fez para garantir que isso tudo que nós acabamos de meditar aqui se perpetuasse na vida da sua igreja. Tomasse lugar de primazia na vida da sua igreja. Para que isso não pudesse sair da mente dos irmãos, de seus servos, de seus filhos. Paulo agora passa a mostrar como Deus fez isso, para garantir que esse vital ensino de Cristo permanecesse entre o seu povo. Vamos ler. Versículos de 11 a 14, diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém? Qual foi o meio? Como Deus fez para que isso que nós acabamos de meditar nessa primeira parte se perpetuasse na igreja, para que a igreja não esquecesse? Eu tenho uma palavra: liderança. Liderança. Uma liderança bíblica. A liderança como providência e proteção para a edificação da igreja. Não estou falando nenhuma heresia, não. Eu não estou dizendo que o cabeça ou a cabeça é a liderança, porque eu acho que eu deixei mais claro. Eu deixei claro que o cabeça é Cristo, não é verdade? A liderança é um meio pelo qual Deus mantém, protege e alimenta o seu povo, quando essa liderança cumpre o seu verdadeiro papel em pregar esse pleno conhecimento, pregar essa não economia da graça, pregar esse evangelho para a manutenção, certo, do povo de Deus, para que esse ensinamento, esse evangelho não saia do coração da igreja, não seja enfatizado outras coisas que não o evangelho. Amém? Eu queria meditar aqui com vocês nesse versículo de número 11, quando ele fala apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres concedidos à igreja. Bem, eu acho que eu já dei uma canja. Esses homens não são o cabeça da igreja. Tá? Esses homens não são o cabeça da igreja. Esses homens são ministros, são oficiais ou pessoas dotadas por dons para que esse ensino cuide para semana após semana, dia após dia, permaneça, se perpetue na vida da igreja. Amém? É assim que Deus trata do seu povo, através da pregação da sua palavra. Certo? Amém? E se nós notarmos aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos eles estão ligados à pregação da palavra de Deus, essa palavra que produz vida, essa palavra que não volta vazia, essa palavra que é o evangelho. Amém? Bem, apóstolos
eles foram os receptores da revelação do Evangelho, certo? E eles trabalharam no fundamento da igreja, ok? Por isso, não existem mais apóstolos hoje. Como eu sempre digo, os nossos apóstolos são os mesmos apóstolos dos irmãos Efésios, dos irmãos Gálatas, dos irmãos Filipenses, entendem? Pedro, Paulo, João, ok? Bem, evangelistas, profetas, aliás, essa é uma referência aos pregadores da igreja, ok? É uma referência não aos profetas do Antigo Testamento. Depois você analise com cuidado na sua casa e você vai perceber, né? Se você perceber lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando vai se referir a profeta, se refere a edificador, a exortador, a consolador. E o que é isso? É o que nós testemunhamos quarta após quarta, sexta após sexta, domingo após domingo, por intermédio dos pregadores aqui, ok? Evangelistas são os que se afadigam na pregação do Evangelho. São os que fazem das suas palavras o Evangelho. John Wesley, um homem no século XVIII, grande pregador do Evangelho, era conhecido do homem de um livro só, do homem de uma mensagem só. Era esse o cuidado de John Wesley, pregar o Evangelho. Pastores e mestres, uma referência a essa perpetuidade, sabe? Pastores e mestres, aqueles que estão aqui para cuidar do povo, como? Observando se esse Evangelho está no coração de cada servo, se está no coração de cada irmão, se está no coração de cada membro desse corpo, do qual nós somos partes. Amém? Outra expressão que eu gostaria de dedicar com os irmãos aqui é o propósito, que está aí no versículo de número 12. O propósito, se não já tiver ficado claro, da liderança bíblica no corpo de Cristo. O propósito é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a principal função da liderança. É para isso que serve a liderança. Para que esse Evangelho se reflita em ações dos irmãos. Lembra que eu disse no começo que a nossa luta é para que todos nós possamos enxergar essa vida como um todo a partir do Evangelho. Cada atitude que nós formos tomar, será que condiz com a verdade do Evangelho? Será que condiz com a mensagem do Evangelho? Cada atitude profissional que eu tomar lá na empresa, será que condiz com o que o Evangelho propõe para a vida minha, uma nova vida? Sabe? Será que eu devo enxergar essa crise financeira que eu estou passando, essa crise familiar que eu estou passando, como o fim da vida? Ou o Evangelho me permite ver que aqui não acabou? Está entendendo? Que mesmo que eu me empobreça e morra de fome, tem uma glória eterna me esperando lá. Mesmo que desgraças me sobrevenham sobre minha família, não acabou. Sabe? Esse é o propósito, esse é o principal propósito da liderança. Cuidar que esse ensino não saia, o Evangelho, do centro da igreja, e como resultado de que esse Evangelho está no coração dos irmãos, se aperfeiçoem cada vez mais e desempenhem seu serviço para a edificação de todo o corpo. Amém?
Glória a Deus. Gostaria de ir para uma segunda expressão. É essa. Será que eu estou certo? Estou certo. Ou não? Está aqui, estou certo. Porque o Anderson imprimiu frente e verso. A terceira está no versículo de número 13. Várias expressões. Unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, estatura da plenitude de Cristo. Tudo isso como resultado do propósito que Deus incumbiu a liderança para aplicar na igreja. Uma liderança bíblica, o produto final do trabalho de uma liderança bíblica que cumpre a vontade de Deus é a unidade da fé. É que todos tenhamos a mesma fé em Cristo Jesus. É que todos tenhamos a mesma esperança em Cristo Jesus. É que todos nós sejamos unidos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por que eu estou enfatizando isso? Porque Cristo Jesus, o seu pleno conhecimento, o seu Evangelho, é o fator determinante de união, de fé, de comunhão, e é o dever da liderança explicar isso, manter isso. Quando se vê num lugar falta de unidade, quando se vê num lugar divisão, pode acreditar, ali não está sendo enfatizado o Evangelho de Cristo Jesus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Fazendo isso, no fim das contas, todos nós cumprimos aquilo que Jesus pediu a Deus em oração. Lá em João capítulo 17, versículo 21, que ele fala assim: Pai, como eu e tu somos um, que eles também sejam um em nós. Está entendendo como é que é? Porque seria estranho, meus irmãos, seria estranho se o corpo de Cristo não executasse a vontade da sua cabeça, que é a unidade, não é verdade? Então, esse é o propósito principal, esse é o propósito aplicado, certo? É o resultado de uma liderança bíblica que tem como sua principal função expor o Evangelho, cuidar desse Evangelho, certo? Zelar por esse Evangelho na vida da igreja. E a terceira e última coisa é que tudo isso acontece para que a imaturidade na fé cristã seja evitada, não permitindo que falsas doutrinas de homens astuciosos não nos direcionem ao erro, como diz aí no versículo de número 14. Ok? Um exemplo disso, meu irmão, é essa igreja aqui que nós estamos meditando. A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela é conhecida como uma igreja rica, doutrinariamente falando. Olha, Atos capítulo 18, versículo 24 e 26, fala de um homem que foi para lá, chamado Apolo. Um homem poderoso na palavra, um homem pregador eloquente do Evangelho. Em Atos capítulo 19, versículo 21, sabe quem foi para lá? Paulo. Paulo foi para lá. Paulo pregou o Evangelho lá. Paulo, esse mesmo Paulo, escreve 2 cartas ao seu amado filho na fé, Timóteo. E onde Timóteo estava? Em Éfeso.
Certo? João, segundo a tradição da igreja, o apóstolo João, o escritor do Apocalipse, terminou os seus dias naquela cidade, naquela igreja, trabalhando como presbítero. Então, a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, aliás, é uma igreja abastada doutrinariamente, que zelava pela doutrina, que mantinha no centro o evangelho. E o resultado não foi outro: maturidade. E quem dá testemunho disso é o próprio Senhor Jesus, no capítulo de número 2, versículos 2 e 3 de Apocalipse. Ele vai dizer isso. Vai dizer que eles não resistiram aos falsos profetas. Vai dizer que eles não resistiram aos falsos apóstolos. Eles não permitiram que heresia se introduzisse no meio deles. Eles não permitiram que outra coisa tomasse o lugar do verdadeiro ensino, que é o Evangelho. Eles atentaram bem para essa sequência que a gente vem expondo aqui. Amém? Agora, a terceira e última parte, que vai do versículo 15 até o versículo de número 16. Paulo agora ele passa a tratar, meus irmãos, da persistência em partilhar da mesma fé em Cristo. Persistir em partilhar da mesma fé. Fé essa que vem do conhecimento de Cristo Jesus, ensinado pelos apóstolos e mantidos pela liderança. Amém? Vamos ler os versículos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como eu disse, nesses dois versículos, Paulo mostra a eles a importância de perseverarem unidos no pleno conhecimento de Cristo, ensinados pelos apóstolos e mantidos pela liderança bíblica na igreja. E a primeira frase, a primeira expressão que eu quero meditar com os irmãos está na primeira parte do versículo de número 15. Seguindo a verdade em amor. Meus irmãos, a liga unificadora da cristandade, da igreja, não pode ser outra coisa que não seja o Evangelho, a verdade, o pleno conhecimento de Cristo. Se isso for transferido para outra coisa, se isso for transferido para outro assunto, o resultado é o contrário da unidade. Como nós temos testemunhado na nossa triste realidade de Igreja de Cristo aqui no Maracanã. Não é verdade? A liga unificadora da fé cristã é a verdade. Definitivamente é a verdade ensinada em amor, é a verdade seguida em amor. E claro, meus irmãos, esse evangelho enfatizado, morte, ressurreição de Jesus, não pode produzir outra coisa que não seja o amor. É impensável ver um cristão, ver um servo de Deus que partilhou do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus, que odeie o irmão, que não queira o bem para o próximo. Então esse evangelho, quando se é enfatizado, quando nós entendemos o perdão de Deus em Cristo Jesus, nós perdoamos o próximo. Quando nós entendemos o amor de Deus em Cristo Jesus, não pode ser outro, nós amamos o próximo. Então, é vital que essa verdade seja enfatizada, seguida no meio da igreja e, consequentemente, amor, para que a unidade
a unidade na igreja permanece. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda expressão está aí na segunda parte do versículo 15. Crescendo em tudo naquele que é a cabeça. É uma consequência da verdade seguida em amor, né? Sem dúvida, o crescimento em Cristo. E esse amor, gente, uma nota, esse amor faz com que as diferenças acabem, que a unidade prevaleça. Essa verdade seguida em amor, fazendo com que as diferenças acabem e fazendo com que a unidade prevaleça, o resultado é o crescimento. O resultado é o funcionamento perfeito do corpo. A permanência da igreja, a saúde da igreja, o desenvolvimento da igreja. E note aqui, judeus e gentios viviam num pé de guerra. Se um judeu visse um gentio andando na calçada que ele ia, se é que existia um calçado no tempo, ele mudava. Ele não cumprimentava. Ele não recebia. E olha como Deus faz. Deus pega dois povos que são rivais e coloca unidos no mesmo corpo e família. Isso não deve acontecer diferente conosco. Amém? Uma terceira expressão é a ilustração de um corpo bem ajustado, ou seja, funcionando bem, que Paulo fala no começo do versículo 16. Certo? A ideia aqui, meus irmãos, escutem só, está acabando. A ideia aqui é harmonia, proporção e submissão. Certo? Harmonia, proporção e submissão. Cristã, ela é parte de um processo que começa na encarnação de Cristo, passa pela morte de Cristo, vai pela ressurreição de Cristo até a ascensão. Por isso que é importante meditarmos nisso. Por isso que é importante vocês cobrarem de pregadores aqui como eu, como Anderson, o Nacélio e quem mais subir aqui, que preguem-se o Evangelho. Não outra coisa. Porque esse Evangelho, transmitido pelos apóstolos, mantidos pela igreja, é para a finalidade de unir-nos em fé, num só corpo, numa só família, que Cristo virá buscar. Amém? Só para finalizar aqui, eu quero dar mais algumas palavras de aplicação para os irmãos. A primeira, Deus não faz acepção de pessoas. Amém? A graça de Deus é repartida de forma proporcional a todo o seu povo. Não existe um cristão especial. Certo? A irmã Zefinha, que ora demais, ela tem poder. Se ela orar, olha, o emprego vem assim. A enfermidade cai por terra, amarrada, de mão para trás. Né? Não existe essa de cristão especial. Todos nós recebemos a mesma graça, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? A segunda, a encarnação de Cristo. Pensar na encarnação de Cristo, meditar, gastar tempo pensando na encarnação de Cristo, pensando em como Deus não economizou a sua graça, nos fortifica a fé, certo? Nos fortifica, nos faz enfrentar esse mundo aí, cheio de pecados, com mais vigor, porém não se contaminando. Amém? Terceira, somente Cristo é o cabeça. A liderança existe, mas a liderança não é a cabeça. Cristo é a cabeça. E como medir que essa liderança está cumprindo de fato o seu propósito? Quando ela se submete à cabeça. Quando ela enfatiza o Evangelho. E o resultado do processo é a unidade.
Amém? E, por último, é uma pergunta. A nossa unidade é baseada no pleno conhecimento de Cristo deixado pelos apóstolos? Você mede a unidade de você, irmão, por isso ou mede por outras coisas? Não foi o que Paulo disse, né? Outras coisas, mas no Evangelho, o pleno conhecimento de Cristo. Por quê? Porque quem vê de fora percebe um corpo bem ajustado. Será que quem vê de fora nos percebe como um corpo bem ajustado? Amém? Amém. Se assim for, glória a Deus por isso. Se não for, carecemos de alguns ajustes e essa liderança que nós temos certeza aqui do direito satinho que foi concedida por Deus está trabalhando para isso. Amém? Amém? Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Amém.